Esse é o nosso 5.5, vídeos de 5 minutos, sempre postados, né? Às 5h05 da tarde, falando de 5 temas de um grande tema semanal. E a nossa reflexão, né, desta semana fala sobre 5 ações para fechar bem o nosso ano. Quem não quer, né? Terminar bem, concluir uma etapa. O ano marca um momento na nossa vida, contamos, né, os nossos anos para falar a respeito da nossa evolução, do nosso avanço, da nossa maturidade, e não pode ser diferente na nossa vida espiritual. Então há coisas que Deus espera que esteja na nossa vida nesse final de ano, que talvez, né, planejamos, sonhamos no final do ano passado e empenhamos em praticar, outras coisas nos esquecemos, não dedicamos tanto como prometemos que dedicaríamos, mas o fato é que é possível concluir bem o ano, ainda tem tempo para consolidar coisas que Deus colocou na nossa vida. E no dia de hoje eu quero falar sobre cura emocional, cura mental, cura espiritual, que passa por liberar perdão. Ontem a gente falou um pouco sobre o pedido de perdão, onde eu busco a face de Deus, examino o meu coração, confesso o meu pecado e recebo da parte do Senhor o perdão pelos meus erros e pelos meus pecados. Hoje é diferente. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que de Deus recebi, agora gratuitamente revela a outros. Muitas pessoas estão perturbadas na sua vida porque conservam rancor, desejo de vingança, né, frustrações com outras pessoas que falharam com você, que te perseguiram. Mas hoje Deus quer que liberemos perdão sobre a vida daqueles que nos ofenderam. Olha só, Mateus, Jesus falando conosco, ele fala, olha, a oração deve ser de tal maneira, né? A oração diante do Pai deve ser dessa forma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, está dentro da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, e ele diz, confesse isso diante de Deus. Peça a Deus para que te perdoe da mesma maneira que você tem perdoado aqueles que te ofenderam. Um grande desafio para nós, não é verdade? Porque às vezes a gente até deseja perdoar, mas há um aperto, um peso no nosso coração que a gente às vezes não consegue superar. Estamos comprometidos emocionalmente. Mas lembre, né, que isso é uma ação de Deus em nós. Não é uma ação a partir do que sinto e assim faço, mas é uma ação a partir do que creio e, portanto, tomo posse e faço mesmo quando não estou sentindo. Às vezes a gente diz, não, mas eu já fiz muitas vezes e agora já não consigo mais perdoar. Olha só o que a Bíblia diz para nós, lá em Mateus, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? É isso que estava na lei, né? Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, ele está dizendo que há uma vida contínua de perdoar. Talvez você está vivendo dramas no seu casamento, na sua vida familiar, no seu ambiente de trabalho, porque alguém te ofendeu. E ofendeu mais de uma vez. E você por mais de uma vez perdoou. E talvez agora está chegando ao final do ano com o seu coração fechado, porque você está dizendo, não, eu não vou perdoar mais. Mas Jesus está dizendo, perdoa 70 vezes 7. Ou seja, todo tempo que alguém te ofender, perdoe. Para que isso não contamine o seu coração. Para que isso não impeça as bênçãos de Deus na sua vida. E talvez você está vivendo perturbações porque está faltando perdão na sua vida a respeito de alguém. Vou ler um texto muito importante. Mateus 18 diz, então o Senhor chamando o seu servo lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse a dívida. Aqui é aquela história, uma parábola que Jesus está dizendo sobre alguém que devia muito a outra pessoa e foi perdoado. E encontrou aquele que devia um pouco para ele e não perdoou. Assim é o nosso perdão com Deus. Deus nos perdoou quando nós não merecíamos. E agora Ele espera que da mesma forma nós perdoemos as pessoas como Ele nos perdoou.
Por isso eu quero dizer para você, se você não perdoar aqueles que te ofenderam, você será entregue aos atormentadores. E olha só, vindo o tormento da parte de Deus, quem poderá nos livrar? Não será possível. Portanto, agora, libera aqueles que estão, né, no seu coração, que você fechou o seu coração para eles. Para que você feche bem o seu ano, libere perdão sobre aqueles que te ofenderam. E você será livre. Isso fará mais bem a você do que aquele que você perdoar. Que Deus te abençoe.